E aí galera, meu nome é Afonso Hudson. Vou apresentar aqui um artigo que tem como título Gene codificante para peptídeo antimicrobiano de bactéria termofílica isolada de uma fonte termal em uma cratera nas montanhas ao redor de West Java. Esse aqui é o artigo original, foi escrito por Emma Hatmawati, sinto muito pela pronúncia, não sei se está certo. Foi publicado em 2022 pela revista Journal of Applied Biology e Biotechnology. Ela tem um QALY-C e um SJR, um índice SJR de 0,21. E eu não achei o fator de impacto. Bom, vamos à introdução. Devido ao surgimento de bactérias resistentes a antibióticos, novos estudos estão na busca por novos agentes antimicrobianos que combatam essas bactérias. E esses estudos eles têm usado as bactérias termofílicas, principalmente porque elas têm um grande potencial bioquímico ainda não explorado, e também a produção de enzimas e moléculas termoestáveis. Ainda esses estudos têm focados nos peptídeos antimicrobianos, que são pequenas sequências de aminoácidos, pequenos polímeros de aminoácidos, que combatem os micro-organismos de diversos tipos, tanto bactérias, fungos e vírus, e estão presentes em todos os seres vivos. Eles fazem parte do sistema imune de todos os seres vivos. E eles formam complexos de ataque à membrana nesses micro-organismos, assim abrindo poros na membrana e atrapalhando o equilíbrio osmótico das células, né, destruindo as células assim. E vários estudos já têm relatado a produção desses AMPs em bactérias termofílicas e em outras bactérias também. Inclusive também já vem testando as suas atividades e vem obtendo bons resultados. Então o objetivo desse artigo é identificar e caracterizar genes que codificam AMPs de bactérias termofílicas isoladas de uma fonte termais de crateras nas montanhas ao redor de West Java, com a ferramenta BeagleFor, por meio de um teste contra bactérias gram-positivas S. mutans e gram-negativas P. aeruginosa. E para isso foi empregada a seguinte metodologia. Para a coleta de amostras, eles usaram dois pontos de coleta. O primeiro foi o Monte Kamojang, que tem uma temperatura que varia na fonte termal desse monte, no caso, né? Que tem uma temperatura que varia de 63 graus Celsius a 95 graus Celsius, e um pH variando de 2,45 a 3. E o outro ponto de coleta foi outra fonte termal no Monte Tangkuban Perhal, não sei assim que pronuncia também. Tem uma temperatura que varia de 45 graus Celsius a 76 graus Celsius e um pH que varia de 1 a 2. E para isolar as cepas dessas amostras, eles usaram o Arga Thermos e o Arga Lurebertani. Eles passaram as amostras, né, por um filtro de 0,45 micrômetros e foi feita a incubação a 55 graus Celsius por 2 a 4 dias. Então eles passaram para a caracterização morfológica. Primeiro eles fizeram a purificação dos nutrientes do meio e então observaram em microscópio óptico a forma, as bordas, a espessura, a cor e a elevação, a textura das colônias, bem como as bactérias também, que foram coradas com a coloração de Gram para essa análise. A caracterização molecular foi feita por meio do RNA ribossomal 16S, que para isso, né, primeiro eles cultivaram uma única colônia do inóculo em meio LB e então extraíram o DNA dessa colônia e amplificaram apenas o RNA ribossomal, o gene do RNA ribossomal 16S, utilizando os primers forward 27 e o reverse 1429. Então, com os resultados da amplificação, eles fizeram uma PCR, utilizando como um DNA padrão utilizando um DNA padrão de 1 quilobase, e as bandas que tiveram 700 pares de base, eles recuperaram e levaram para o sequenciamento e posteriormente análise e alinhamento para
para verificar a cepa em questão. Então eles passaram a busca por atividade antimicrobiana. Eles utilizaram um teste de difusão em disco. Primeiro foi feita aí a purificação das colônias em meio Müller-Hitton. E eles testaram contra S. mutans e P. aeruginosa. Seguindo, eles prepararam um sobrenadante, e para o preparo do sobrenadante e a subcultura da bactéria em teste, eles fizeram a dissolução do isolado em meio Müller-Hitton e depois colocaram em um meio mínimo modificado até atingir a concentração de 1,5 vezes 10 elevado a 8 unidades formadoras de colônia por ml. No total, foram utilizados 22 ml do inóculo em 20 ml de meio mínimo. Eles colocaram em uma incubadora de agitação a 150 rpm por 24 horas. Após isso, eles pegaram o, o produto dessa agitação e colocaram na centrífuga a 10.000 rpm por aproximadamente uma hora para separar o sobrenadante das células, né? Assim obter um sobrenadante livre de células. Após isso, eles pegaram o sobrenadante e passaram para um teste de atividade antimicrobiana, que foi também um teste de difusão em disco contra a S. mutans e a P. aeruginosa, que é uma cepa. S. mutans é gram positivo e a P. aeruginosa é gram negativo. Eles passaram o sobrenadante em um filtro, se eu não me engano, é 0,22 micrômetros e deixaram no disco para serem absorvidos, o filtrado ser absorvido pelo disco por uma hora, a 4 graus Celsius. Eles utilizaram como controle positivo ampicilina e ciprofloxacina, e como controle negativo eles utilizaram água destilada. E eles levaram, após isso, né, eles levaram a incubadora a 37 graus Celsius por 24 horas. Já para a identificação do gene codificante para o peptídeo antimicrobiano, eles utilizaram um software, um servidor online, ferramenta chamada Bagel4, que faz a identificação e caracterização do gene. E para comparação e análise, né, e comparação, eles utilizaram o NCBI. Com isso foi obtido os seguintes resultados. Para o isolamento, eles identificaram 6 cepas de bactérias que estão aparecendo aí, a TM, eu não vou falar não, tá aparecendo. E eles cultivaram essas bactérias sob condições ótimas de crescimento para bactérias termofílicas, no caso, que é uma temperatura que varia de 55 a 65 graus Celsius e um pH de 8. Para a caracterização morfológica, as cepas, as colônias se mostraram de morfologia variada, tanto em forma e elevação, textura, as bordas também, e produção de muco também. Já em análise microscópica, as bactérias se mostraram principalmente bacilos curtos, gram-positivos, e alguns poucos bacilos longos. A caracterização molecular teve uma amplificação bem sucedida do RNA ribossomal 16S, e o alinhamento desse gene revelou, né, 6 cepas que foram identificadas no isolamento. Todas elas eram do gênero Geobacillus. Vocês podem ver aí na tabela 1 que teve muita similaridade, alguns até com 100% de similaridade, e todas do gênero Geobacillus. Já a busca por atividade microbiana foi feita aí, né, a formação da zona de inibição contra S. mutans. A P. aeruginosa não apresentou inibição, ou seja, não deu positivo. Então, os peptídeos antimicrobianos dessas bactérias não protegem, não atuam contra bactérias gram-negativas. E a que apresentou um halo de inibição maior foi a cepa TM6SP1, que está aqui na figura 1, na letra A. Dá para ver aqui um halo de inibição bem grande aqui
onde tem escrito 3 aqui, aqui também e aqui também. E esse resultado é inconsistente com outros estudos que também apontam a atividade bactericida, né, de inibição contra as bactérias gram-negativas, e nesse caso aqui não teve. Já para a identificação do gene codificante, como eles perceberam que todas as cepas eram do gênero Geobacillus, eles utilizaram o genoma dessa bactéria, que está disponível no NCBI, eles baixaram os genes e fizeram um upload para a ferramenta Beagle para obter assim a sequência do AMP, do gene que codifica o AMP. E o software, a ferramenta mostrou que eles tinham um gene em comum, essa cepa tinha um gene em comum da classe dos lantipeptídeos classe A, que é efetivo contra bactérias gram-positivas. Então eles fizeram a amplificação desse gene e posteriormente fizeram o sequenciamento o BLAST. Aqui na figura 2 você pode ver o resultado da amplificação através de uma PCR. Aqui dá para ver que das 6 cepas que eles tinham, apenas 4 obtiveram uma amplificação bem sucedida. E o gene ele varia chega aqui próximo de 270 pares de base mais ou menos. Aí eles fizeram o sequenciamento e o BLAST no NCBI para comprovar se esse gene ele realmente pertencia a esses lantipeptídeos classe A, né? E deu certo, foi confirmado com 100% de similaridade. E após isso, eles utilizaram o software Clustal X para confirmar o alinhamento entre as cepas, entre as 4 cepas que eles tinham testado. E o Clustal apontou que as 4 cepas também apresentavam o mesmo gene de codificação de AMP, que seria o lantipeptídeo classe A, que é um precursor de antibióticos, que são os AMPs, que pertencem às bacteriocinas de classe 1, que são pequenas proteínas ou associação de proteínas que atuam principalmente contra bactérias gram-positivas. E são efetivas, já é relatado na literatura que eles são efetivas contra patógenos existentes e não são tóxicos em mamíferos. Esses resultados eles consistem com também outros estudos que já analisaram essas cepas de geobacilos, que também identificaram essa classe de genes, né? Com isso, os autores concluem mais ou menos assim: as fontes termais ao redor de West Java são uma boa fonte de Geobacillus sp, no qual tem um forte potencial para a produção de MPs e poderia ser usada na indústria farmacêutica como potencial candidato ao novo fármaco, inclusive para prever o crescimento de S. mutans. O isolado TM6SP1 foi o mais efetivo contra S. mutans, com uma zona de inibição de 7,96 mm. Nem todas as amostras foram sequenciadas, pois tiveram amostras que falharam na amplificação. As amostras sequenciadas tiveram um alinhamento de 100% similar com precursores de antibióticos, que foi confirmado com o BLAST. Assim, o estudo mostrou que os MPs produzidos pelos isolados de Geobacillus sp são os antipeptídeos classe A com um tamanho de amplicon de mais ou menos 270 para de base, no caso pareceu maior, e são eficazes contra S. mutans. Obrigado pela atenção. Com esse slide encerro minha apresentação e estou disponível a críticas, sugestões e dúvidas. Agora, quanto às considerações do artigo, eu achei um artigo confuso, principalmente na parte dos resultados. Acredito que eles poderiam ter organizado melhor. Ficou muito classificação de molécula uma em cima da outra e não tinha muita definição do que seriam essas moléculas assim, sabe? Higiene também. E quanto às imagens, eu achei que faltou tipo o evalue nessa daqui. Essa tabela seria interessante colocar o evalue, mesmo tendo dado baixo. E no caso dessa daqui, dessa figurão que foi a que mais me incomodou, acho que acredito que faltou um pouco de legenda para
descobrir aqui o que é um controle, o que é um tratamento, qual é a cepa que ele utilizou. Aqui está dizendo que todas as cepas, né? Mas tipo, não está dizendo a cepa do micro-organismo que foi usado no teste. Tipo, isso aqui é um S. milton, isso aqui é um P. originosus, não fala. Aí a gente fica na dúvida. Aí, tipo, teve esses aqui que não amplificaram muito, né? Provavelmente era o P. originosus, mas não dá pra saber se ele não falou. No mais, achei interessante. O artigo cumpriu o que se propôs, né? E é isso. Não percebi mais nenhuma coisa assim que seja muito grave, não. E é isso.